Alô, amigo, a paz de Jesus esteja convosco. Hoje eu quero meditar aqui na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, verso 1, que fala sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta. Escreve, versículo 1, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz, aquele que tem à sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste as provas dos que dizem ser apóstolo, e o não são, e tu achaste mentirosos. Por isso, meus amados pastores e dirigentes, é de grande importância ter sabedoria, ser vigilante, para quando for em pensar em colocar alguém para auxiliar na obra, porque no futuro aquele obreiro poderá ser um dirigente. E se ele for um dirigente, ele vai trazer maldição para a igreja. Por quê? Porque foi colocado no lugar errado, no tempo errado. E o pastor, ele tem que primeiro observar as ovelhas, ver o seu comportamento, ver a sua parcialidade, se ele vai ter aquela bagagem para ter paciência com o povo, porque lá botar com o povo, sabemos que é crucial. E por isso temos que ter paciência. A igreja de Deus não pode crescer de qualquer maneira. Às vezes, muitos pastores querem ver a igreja crescer de qualquer maneira e coloca logo obreiro, menos de um ano já é diácono, presbítero, pastor, mas não é assim. Temos que, no tempo de hoje que nós estamos, temos que observar e pedir a Deus direção se aquela pessoa tem exatamente aquele chamado. Pode ser até com um ano, né? Ser um diácono ou até um presbítero, porque é depender do chamado de Deus. Se Deus dizer, chegou a hora, é agora. Mas às vezes muitos não olham se o obreiro ele é frequente, não observa se o obreiro é obediente, não observa se o obreiro é dizimista, não observa se o obreiro não tem alguma ligação com algumas coisas que não agradam a Deus, algum pacto, alguma aliança com outra entidade, como exemplo, um maçom. A gente não podemos colocar pessoas para trabalhar na obra de Deus de qualquer maneira. Porque o currículo, como eu preguei naquela vez, de um pastor, tem a sua exigência. É como uma empresa exige que o empregado ele tenha o seu currículo sem nenhuma mancha, sem nenhum obstáculo. É a mesma coisa quando nós colocamos alguém para ser um obreiro de uma igreja, ele tem que ter os seus índices de obediência, não pode estar, de maneira alguma, participando de coisas que não está dentro da palavra de Deus. Principalmente observar se o obreiro é mentiroso, se o obreiro é avarento, é fornicário, é abominável. São tantas coisas, meus amados pastores, que nós temos que observar para pensar em colocar aquela pessoa como obreiro. Ou até um futuro pastor, não é verdade? É de grande responsabilidade. Sabemos que os apóstolos, eles foram escolhidos a dedo, não foram colocados de qualquer maneira. Quem escolheu foi Jesus. E quem escolhe as pessoas também aqui na terra para ser um obreiro é Jesus, que fala para o pastor que tem aquele dom, aquela intimidade com Deus, Deus fala para ele e ele coloca aquela pessoa para ser um obreiro. Agora vemos na palavra de Deus, no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, muitos homens de Deus têm que estar vigiando, para não perder o amor da dedicação, o amor de fazer caridade ao seu próximo, o amor da obediência da palavra de Deus.
Às vezes muitos querem ver a igreja de Deus crescer de qualquer maneira, como diz o capítulo 3, o versículo 2, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. No versículo 1 do capítulo 3 de Apocalipse, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Olha, meus amados pastores, amados irmãos, que existe igrejas que parece aquela bola, que a gente vê aquela bola, né, tão grande, de tantas quantidades, mas não vê qualidades. Sabemos que muitos acham que estão vivos, mas estão mortos. Por que mortos? Porque estão pregando heresias, querem ver a obra de Deus crescer de um dia para o outro e dar liberdade de o povo andar como quer. Ô pastor, é pecado fazer isso? E o pastor, para agradar aquela ovelha: ô minha irmã, não é pecado, que besteira, isso aí não vai trazer nada que venha ferir a irmã ou pecar contra Deus. Para não perder aquela ovelha, aí termina o pastor coincidindo, ou seja, concordando para dizer melhor, sendo cúmplice para dizer melhor, com o erro daquela ovelha. Como chegou uma vez, um pastor, chegou um dos casal e a ovelha perguntou para o pastor se podia sair com seu esposo para um forró de São João em tal cidade. E o pastor falou para a irmã: ô minha irmã, esteja junto com seu marido, acompanhe ele, agrade a ele. Ô meus amados pastores, a Bíblia fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e não anda no meio dos escarnecedores. No meio das festividades, onde tem bebidas, existe todos os tipos de pessoas que a Bíblia condena para que não esteja próximo. Por quê? Vai haver pornografias, palavrões, vícios e etc. E por isto, quando nós até aconselhamos uma ovelha, tem que ter o máximo de cuidado, porque qualquer palavra de mau conselho que venha ferir a palavra de Deus já é uma grande falha daquele pastor que está aconselhando, para não perder aquela ovelha. E a Bíblia fala que aquela igreja tinha nome de vivo, mas estava morto. E às vezes muitos pensam que estão ali, aquele mar de rosa, mas Deus não está se agradando. Por isso, meus amados pastores, temos que pregar com sinceridade, com honestidade, com amor a Deus primeiramente e amor ao próximo. Temos que pregar o evangelho de boas novas. Às vezes muitos se preocupam com prosperidade financeira, com cura, com milagre, e não se preocupa com a salvação da humanidade. Milagres, cura, prosperidade são conceitos que a Bíblia ensina, que devemos estar sempre pregando também a palavra de Deus, a cura, o milagre de libertação, mas não esqueça que a salvação, as boas novas, é o que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra, salvar a humanidade. Jesus Cristo veio exatamente para impedir que Satanás levasse centenas de milhões de vidas para o inferno. E por isto, através da morte de Cristo, em que Jesus Cristo veio sofrer para dar o direito das pessoas se arrepender dos seus pecados, pode ser o pecador mais cruel deste mundo, nunca podemos dizer que aquela pessoa está perdida. Não importa o que a pessoa já fez, mas se aquela pessoa tiver aquela fé em Jesus, ainda há esperança da salvação, como aquele homem que estava ao lado de Jesus na cruz. O outro blasfemava: tu não é o Cristo?
salva nós de ti mesmo, salva nós de ti. E o outro diz, olha, nós estamos aqui porque nós erramos. E aquele outro pediu perdão a Deus, Senhor, perdoa os meus pecados. E Jesus Cristo falou que hoje mesmo estará comigo num paraíso. E por isso, meus amados irmãos, oramos pelo povo, para que Deus possa conceder a eles a força de chegar até a casa de Deus, a força de chegar até a igreja, porque para quem está lá fora no mundo, às vezes pensando que é tão fácil de chegar na igreja, às vezes pensando que é tão fácil de se libertar daquilo, mas através da sua oração, minha irmã, meu irmão, através da sua evangelização, de você lutar por aquela pessoa, de você jejuar, de você convidar, ir até a casa daquela pessoa e dizer, olha, hoje eu vim te pegar para você ir para a igreja comigo. Às vezes o inimigo está ali querendo impedir daquela pessoa de não ir, mas através de você, Satanás vai estar ali realmente repreendido e a pessoa vai ter aquela boa vontade e termina você ganhando aquela vida para Jesus. É menos uma alma no inferno. E é isso que Deus quer, que as pessoas sejam salvas. E por isso, pastores, temos que pregar a palavra de Deus com amor. E com amor mesmo, não com amor de fingimento, com amor visando o comércio, não. A palavra de Deus não é negócio, a palavra de Deus não é comércio, a palavra de Deus tem que ser pregado com determinação, com coragem, com ação, com obediência, com amor para com o próximo, para que assim possamos conquistar vidas para Jesus. E o inimigo que perde com isto. E as almas é que ganham, porque aceitam Jesus e passam a ser felizes. Que Deus abençoe a todos os pastores, que possamos estar vigiando, porque estamos chegando no final do tempo, estamos em 2020, e ninguém sabe e nem a hora, o dia que Jesus vai arrebatar a igreja. Os sinais já estão acontecendo. A fome, a peste, terremotos, pai contra filho, irmão contra irmão, as drogas aumentando, a tecnologia, os homens se armando, os países se armando para uma futura guerra, e Jesus não vai demorar muito tempo. Até o tempo está mudando. Fome, seca, peste, tempestade, muitas doenças assolando a humanidade. O que o povo está esperando? Tem que correr logo para Jesus, correr logo para a igreja, aonde Jesus Cristo estava no templo ensinando, para que o povo aprendesse e fosse livre do mal que viria. E por isso, meus amados irmãos, vamos evangelizar, vamos pregar a palavra de Deus, para que assim possamos conquistar vidas novas para o reino dos céus. Amém?